Nós somos o que somos, fazemos o que fazemos, mas o Senhor nunca oscila quanto ao seu amor por nós. Intitulei essa mensagem como Decida ver ou seguir Jesus. Justamente pelo contexto em que ela está proposta aqui na palavra. Mas eu gostaria também de falar contigo e que essas palavras sirvam para todos nós como um desafio mesmo. Algo que eu e você precisamos tomar posse e mudar algumas questões nas nossas vidas, ou até mesmo ajustar, ou trocar, mudar, enfim. Estamos numa oficina onde os concertos precisam ser feitos. Você precisa levar a sério alguns concertos que Deus exige da sua vida. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode ficar achando que Jesus não vai voltar. Eu recebi um vídeo que eu creio em tudo aquilo que está naquele vídeo, e pensando também naquilo, eu pensei, eu imaginei, né? Bom, é algo que intimamente eu penso, acredito e espero, mas é uma coisa também que eu não posso ficar, né, compartilhando assim de maneira aleatória, justamente porque é uma convicção pessoal, né? Só que a palavra de Deus nos faz concentrarmos em algo eterno, em algo que realmente precisamos acreditar e esperar, né? Você precisa tomar decisões na sua vida. E existem decisões fáceis e decisões difíceis, como também existem decisões imediatas ou decisões a longo prazo. Só que o que nós estamos falando hoje é de decisões imediatas. Você precisa tomar decisões, porque amanhã você não sabe nem se você vai estar de pé. Sabe que muitas vezes a gente, nesse tempo, vamos usar o clima que nós temos aqui no sul do país, que o clima é aquele clima que gostoso, aconchegante e tal, frio. Então ele é mortal, ele é letal, mas ao mesmo tempo ele é surpreendente. Olha que coisa. E muitos de nós temos como foi orado aqui, gratidão, né? Quanto a uma caminha quente, uma comidinha quente, né? Que vai aquecer os nossos corpos. Mas você já deitou de um jeito e acordou com o pescoço duro? Por uma distensão muscular? Por uma tensão muscular? E aí algo que você deu uma virada simples, rápida e travou o seu corpo, o seu pescoço, enfim. São coisas que nós não esperamos. Eu acho que amanhã eu vou ter uma contusão. Não é? Sofremos riscos. Enfim. E embora nós estejamos num tempo difícil e um tempo imprevisível, precisamos nos manter alinhados e firmados numa esperança que não nos permite parar frente às incertezas e frente às dúvidas que o mundo vive hoje. O mundo está vivendo incertezas, dúvidas e muitos questionamentos têm surgido. Só que eu e você, como crentes em Jesus, não podemos ficar atrelados a isso. Porque se o mundo oscila, você não pode oscilar. Você precisa ser sim ou não. Você não pode ficar em cima do muro. E há uma crescente estatística de pessoas que dizem conhecer Deus, né? Eu sou cristão, eu sou crente, que saber da sua vontade, eu sei a vontade de Deus, mas que na prática provam o contrário. Na prática não vivem nem o que deveriam como seres humanos normais. Então por isso que eu falei para ti que nós teríamos que ter uma conversa franca. Porque, amados, tudo é culpa da pandemia. E eu falei isso na quarta e no domingo. Tudo que nós fazemos, todas as falhas que eu e você cometemos, a culpa é pandemia. Porque eu estou muito enclausurado dentro de casa e que... Então tá. O marido mata a mulher porque está enclausurado dentro de casa. O filho também intenta contra os pais porque está enclausurado dentro de casa.
A esposa trai o marido porque está enclausurado dentro de casa. Tudo é culpa da pandemia. Mas nós temos que prestar atenção que o que nós temos nos alimentado desde então, o que nós temos firmado as nossas vidas desde antes da pandemia, o que nos segura, o que nos firma desde quando começou a pandemia. O que você estava vivendo antes? Qual era a pretensão da sua mente e do seu coração? O que você tinha dentro de si? E nós vimos aqui, alguém falou, acho que foi a nossa irmã Pamela, que disse que o coração é o que brota as coisas ruins. E Jesus disse isso. Assassinato, adultério, imoralidade sexual, tudo isso surge de um coração. Mas por quê? Porque também Jesus disse que o que sai é o que contamina, não o que entra. Então, tamanhas trevas existem dentro do coração do homem. E se tem trevas dentro do coração do homem, precisa ser aplacado com o quê? Com a luz de Jesus. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim, nunca, jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é uma promessa, não é um futuro, simplesmente como está ali descrito. Terá significa viverá, já estará vivendo a partir do momento que se recebe aquela luz. É preciso, então, esse tipo de atitude, né, de dizer que eu conheço a Deus e a sua vontade e eu estou de boa. Esse tipo de comportamento, de fala, tem causado impactos negativos nos relacionamentos e também na sociedade. Você pode ver crentes, né, pessoas dizendo que são crentes, elas estão lá coladas com o nosso presidente e falam coisas que Deus não permitiu que falasse e bota tudo na conta do céu. E aí vira uma bagunça. Aí você acha o que acontece num povo que não tem discernimento. Até o próprio hino do Rio Grande do Sul diz, povo que não tem virtude acaba por ser escravizado, acaba por ser escravo. Uma pessoa que não tem controle, domínio sobre o que vive, o que faz, o que fala, ela tem consequências graves. Ela causa impactos negativos, ela causa destruição. É preciso se voltar para os ensinamentos de Jesus. Jesus é o nosso ápice. Jesus é tudo para nós. Jesus é o nosso foco. Jesus é o nosso farol. Porque farol não se muda, ele te sinaliza. Ele sinaliza onde você deve permanecer focado. E voltando-se para Jesus, nós aprendemos um padrão. Um padrão que ele espera que nós tenhamos frente a esse mundo que está em decadência espiritual, moral e social. Se existe uma decadência espiritual, pronto, já acabou tudo. Não existe limites. Se você não tem limite dado por Deus, o seu Criador, naturalmente você não vai ter capacidade moral e nem capacidade social. Você não vai ter condição de realizar grandes feitos como uma pessoa normal, como você vai deturpar e destruir uma sociedade. Você pode ver isso, amados, na vida daquele homem chamado Lázaro. Esse camarada, ele é filho de cristãos. Por isso que eu estou falando de conversa franca. O nome dele não é Ivão não, tá? Só que o que ele recebeu quando ele era criança? O que ele viveu no seu passado? O que vem acontecendo na sua geração? O que vem acontecendo diante de algum momento na história dessa família houve uma consagração maligna. E esse rapaz, como se não bastasse, ele teve alguma decepção muito grande, onde ele passa a ser um instrumento do diabo e que nem a polícia consegue alcançar. Será que ele não tem um pacto com o diabo para se esconder na selva, na mata, onde ele conhece? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Que coisa, não? Podemos ver aí.
essa é a prova. Mas eu não quero falar só desse rapaz, ou dar esse exemplo. Aqui no contexto, alguns dos que estavam numa festa já comumente e rotineira do povo judeu, ou seja, algo que anualmente eles frequentavam, anualmente eles tinham a prática, a devoção, né, a festa da Páscoa, eles se dirigiam a um lugar para adorar. E os discípulos, algumas pessoas que estavam nessa festa pediram, eles eram de outra nacionalidade, eles não eram judeus, eram gregos, eram de outros países e outras línguas. Eles procuraram os discípulos e pediram para os discípulos: queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Alguma coisa eles ouviram falar sobre Jesus. Então eles queriam ver Jesus. Só que eles não disseram nada mais a não ser que queremos ver Jesus. O compromisso deles era ver alguém que era afamado, ver alguém que tinha uma história, ver alguém que estava operando milagres, ver alguém que, à distância, ouvimos dizer sobre ele. Eles não disseram nada mais que isso. Nós queremos nos comprometer com ele. Nós queremos recebê-lo. Nós queremos viver como ele vive. Não falaram nada disso. E parece-me que nesse tempo que nós estamos vivendo é igual. As pessoas querem ver Jesus. As pessoas querem sentar em bancos das igrejas e falar que é crente. As pessoas querem andar com os crentes, dizer que é crente. As pessoas querem se atrelar, se envolver com pessoas que estão caminhando para o céu, mas elas não têm compromisso com o Deus do céu. Conversa franca, meu irmão. Conversa franca para você também que não é crente. Para você ter algo no seu coração aí e tomar uma decisão na sua vida. Porque você está esperando alguma coisa para amanhã? Você está esperando alguma coisa para terminar o ano? Será que nós vamos terminar o ano? Será que nós vamos chegar até 2022, 23, 24? Será que existirá na nossa vida o ano de 2030? Essa linguagem que nós temos do mundo, ou do sistema, ou da sociedade, né, onde fala sobre unidade, fala sobre sustentabilidade. Será que isso é de Deus? Eu estou só questionando, estou jogando no seu colo aí algumas questões. E amados, Jesus ensinou em resposta ao que o povo queria. O povo queria o quê? Ver Jesus. E Jesus, em resposta aos discípulos, porque os discípulos foram e transmitiram a Jesus o que o pessoal da festa, da Páscoa, estava querendo. Né? Ou seja, para você note bem uma coisa. Naquela festa tinha várias pessoas de várias nacionalidades e com diversos também interesses. Talvez estavam lá para assistir, estavam lá para ouvir, estavam lá para, de fato, com o coração disposto a receber. Outros estavam especulando, tinha fariseus que estavam lá para acusar. Mas tinha povos de outras nacionalidades que eles estavam o quê? Interessados em saber alguma coisa, se realmente era verdade. Como muitas pessoas estão envolvidas conosco para saber se você não vai... se você é crente ou não, para saber se você vai escorregar ou não, para te acusar, para te apontar o dedo, esperando algum escorregão seu. Tem de todo tipo de intenção. Mas Jesus responde para essas pessoas algumas verdades que são importantes e que, em geral, é sempre obscura para quem não conhece a Cristo. Porque até para quem conhece e se relaciona com Deus, algumas coisas são difíceis de entender. Então fica obscuro para nós, seres viventes limitados que somos. Né? Mas é nesse ambiente que Jesus desafia um grupo de pessoas a pensar segundo o padrão Cristo. Sabe aquela ideia que muitos falam, padrão FIFA? Pois então, acredite que o padrão FIFA é da humanidade caída. Da humanidade, da sociedade, do homem. Agora, padrão Cristo é de todos aqueles que querem pagar um preço por amor a Jesus. Aí você escolhe. Estou te falando, estamos conversando e tendo uma conversa franca. O desejo é ver Jesus ou seguir Jesus? Né? Hoje, muitos querem ver o Senhor e permanecer
de longe vendo ele. Permanecer de longe especulando. Mas o desafio de Jesus para cada um de nós é não apenas vê-lo, mas também segui-lo. Segui-lo pelo que ele é, não segui-lo pelo que ouve se dizer dele. E aí, em meio ao caos que o homem vive nesse mundo, já está preocupado com a pandemia. Tudo é a pandemia. Já está preocupado com o que vai comer amanhã. E muitas outras coisas. Jesus tem uma proposta de vida que implica em decisões reais, em decisões verdadeiras, em decisões que mostram se temos ou não disposição de segui-lo até o fim. E qual é o fim? Até o fim que ele já determinou. Ele já determinou. Agora, eu e você precisamos estar conectados com ele para saber e ter discernimento do tempo. E aí nós vamos ao texto. Texto de João, Evangelho de João, que fala verdades poderosas para a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 12, versos de 24 a 26. Esse texto, ele está dentro de um contexto que não é um contexto tão normal, tão natural para todos os dias da nossa vida. Imagina você ter que confrontar, ter que ensinar e ter que falar verdades e ter que amar, expressar esse amor. Preste bem atenção nisso, expressar esse amor aspirando morte. Podemos até pensar numa coisa. Pega aquela Bíblia, por favor, para quem não tem Bíblia aí. Tem Bíblia ali em cima, ali, por gentileza. E aí, você vê o seguinte. Jesus aqui, ele ensina uma coisa muito forte. E eu vou dizer uma coisa para você bem importante. Presta bem atenção. Se você não captar essa aqui, você perdeu. Você que é crente, que ânimo você tem transmitido para quem está perdendo alguém? Que razão você está fundamentada? Presta atenção. Em que lugar você está no relacionamento com Deus para encorajar a pessoa que está triste, que está num leito de enfermidade, numa pessoa que acabou de perder alguém? Lembra da semana, eu não me lembro, foi quarta-feira que eu falei, o Jó, né? Quarta-feira que eu falei sobre... Você está sentando com a pessoa para encorajá-la ou sentando para chorar com ela e morrer com ela? Jesus aqui, ele estava respirando morte, ele ia morrer. Aqui ele já sabia que ele ia morrer. E ele estava se revelando a quem estava andando com ele. E ele, com essas palavras, encorajou, levantou, exaltou, preparou. E ele não ficou se lamuriando, se lamentando, ficou reclamando, murmurando. Ele não fez nada disso. Ele, pelo contrário, ele encorajou e desafiou. O contexto aqui é exclusivo que precede a morte de Jesus. Imagina, gente, um homem saber que vai morrer, mas ainda assim está encorajando. Paulo fez isso também. Mas quem foi Paulo? Foi seguidor nato de Cristo Jesus. Estava conectado com a videira. E você? Você está preparado para encorajar as pessoas sabendo que você vai morrer? Gente, quem de nós temos a plena convicção que vamos durar mais 30 anos, 40 anos, 20 anos? Quem tem essa certeza? Ninguém. E por não ter essa certeza, você precisa tomar uma decisão ontem. Olha o que o texto diz aqui em João, Evangelho de João, capítulo 12, versos de 24 a 26. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Começa com verdade e termina com honra. Olha que coisa boa.
Presta atenção então. Nesse texto aqui, a gente pode fragmentá-lo em 3, ou seja, os 3 versos que a gente leu. O primeiro deles fala sobre existe um propósito, que é no verso 24. Existe um propósito. Jesus, ele estava declarando ali, encorajando ali, que tinha uma finalidade para ele dizer tudo o que tinha dito, para aquele desafio, para aquela vida. O Jesus lança o desafio da multiplicação. Multiplicar o quê? Multiplicar a boa mensagem de vida. Não uma mensagem pobre, miserável e medíocre que muitos de nós, como crentes, temos o costume de compartilhar. Sabe como que é uma mensagem pobre e miserável? Porque não temos a capacidade de sentar com Jesus e passar tempo com Ele. Então, você não tem como dar o que você não recebe. Preste atenção. Toma uma decisão na sua vida. Você está fazendo o que da sua vida? Está enganando a si mesmo. A palavra de Deus diz, se você pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Pode ver isso lá nas cartas de Paulo a Romanos. Capítulo 3, se não me engano. Muitas vezes isso se traduz em perder para ganhar. Uma vida de multiplicar a mensagem, a boa mensagem, a mensagem de vida, significa que você tem que pagar um preço alto, ou seja, perder algumas coisas na sua vida para você ganhar uma, ou outra, ou 2, ou 3 pessoas. Ter uma vida totalmente entregue aos planos eternos do Senhor. O propósito é mostrar que uma vida de obediência à vontade de Deus também é assumir riscos. Você quer ser obediente a Deus? Você literalmente, naturalmente, consequentemente vai correr riscos na sua vida. Sabe por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Então, por não saber o dia de amanhã, você precisa assumir riscos hoje. Eu assumo riscos todo dia assumindo um risco. Por amor a Jesus, em primeiro lugar, e também por amor a vidas que estão se perdendo. Né? Esse propósito de Jesus implica em matar o nosso eu, mortificar a nossa carne para ter vida e vida plena. Jesus ensina aqui uma postura determinada, frente aos desafios que se obtém com uma vida plena. Eu estou frente a um desafio. Eu preciso transpor esse desafio, eu preciso vencer isso que está à minha frente, esse obstáculo. Eu preciso então pagar um preço. Eu preciso me esforçar. O sacrifício de Jesus na cruz é o foco da missão dele para salvar toda a humanidade que está perdida. E se o foco de Jesus, o foco nosso, é a cruz de Cristo, eu preciso então correr esse risco e tomar posse disso para mim. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe o que isso significa? Todos nós, homens humanos, estamos afastados da presença gloriosa de Deus. E se eu não prestar atenção, o meu caminho é a morte eterna. O curso natural do ser humano é a morte eterna. Você pode ver isso lá em João capítulo 3, versículo 36, é o último versículo. A ira de Deus permanece. É por meio do reconhecimento da sua morte, ou seja, quando eu vejo para a cruz e reconheço que lá Jesus morreu, isso é possível. O que é possível? Uma vida plena. Porque eu reconheço a morte de Cristo e, naturalmente, consequentemente, a ressurreição dele, porque ele ressurgiu e eu ressuscitarei também com ele. Muitos querem Jesus porque ele venceu a morte, mas ninguém quer Jesus porque ele morreu, pagou um preço. Por isso que muitos querem ver Jesus à distância, não querem assumir o caminho de Jesus. Ou seja, crer que o que ele fez na cruz foi para que eu e você vivêssemos hoje. Isso tem que ficar muito claro no seu coração. Chega de ficar vivendo uma vida medíocre de crente. Você que é crente ou começou o caminho com o Senhor,
Vamos lançar um desafio para você também e vai ficar no colo dos seus discipuladores. Cobre o seu discipulador a fazer alguma coisa que faça diferença na sua vida. Porque senão, pula fora e passe a buscar Deus sozinho. Talvez sozinho você consegue mais coisas. Preste atenção, discipulador, preste atenção, discípulo, preste atenção, crente. Quer algum compromisso com Jesus? Vá na Bíblia e se ajoelhe. Peça misericórdia do Senhor. Assuma uma responsabilidade e assuma um risco também. Todo mundo quer uma responsabilidade, todo mundo quer uma motivação, mas ninguém quer um risco. Não é isso? Todos os dias a gente sofre riscos. Todos os dias. Segunda coisa lá no texto. Aquele que me ama, ou melhor, aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. O que Jesus quer dizer aqui? Existe um desafio. Existe um desafio. Jesus ensina que existe uma eternidade que é totalmente diferente do padrão que estamos acostumados a viver aqui na Terra. É diferente. Não queira viver na Terra, não queira ter uma vida na Terra do seu jeito, da maneira como a lá vão ter, achando que vai agradar a Deus. Santificação é a palavra ideal, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode ver isso lá em Hebreus capítulo 12, se não me engano. O desafio proposto aqui, meus queridos, Jesus nos desafia aqui a abrir mão do que se vê, do que se apalpa. Ele está desafiando aqui você a confiar mais, a você a colocar a sua vida completamente a Deus. Trocar essa vida que você tem vivido hoje pelo que é uma realidade superior a tudo o que você vê. Ou seja, o desapego das coisas materiais pelas espirituais. Olha, isso entristece, é uma loucura também. A gente olha assim, é bom, a gente tem que ficar vendo muito. As pessoas estão muito envolvidas com o material e elas se comprometem muito com as coisas materiais, com essa vida, com essa terra. Elas estão sofrendo, se escravizando com isso. Ao passo que tem uma proposta de Jesus que é muito mais leve. Jesus oferece: o meu jugo é suave e leve. E aprendam de mim que sou manso. A mansidão leva você a tomar passos firmes, constantes, mas prudentes, seguros, tranquilos. Você não vai ter sofrimento. Sou manso e humilde, baseado na humildade de Jesus. E o privilégio de viver e andar segundo o padrão Cristo, não o padrão FIFA, e não porque esse padrão FIFA, como eu falei, ele é humano, ele não tem promessas, não tem segurança, né? Que é baseada no quê? No passageiro, nas coisas que passam. É muito fútil. Então, o padrão de Deus, padrão Cristo. A intenção de Jesus aqui, nesse verso, dizer que quem ama a sua vida vai perder, é quem ama as coisas dessa vida, quem gosta de ficar atrelado a isso, quem fica ligado mais na terra do que no céu. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, ou seja, que odeia a maneira humana de viver as coisas, de fazer as coisas, aquele que passa a ter uma repulsa das coisas do mundo, das coisas finitas, esse vai o quê? Conservar a vida que escolheu para a eternidade, ou seja, escolheu a santificação, escolheu as coisas eternas. E Jesus aqui, ele tem uma intenção do quê? De mostrar que o valor não está nesse mundo, e sim no modo de vida que ele separou, que ele tem preparado. Está lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele tem preparado lugar para mim e para você. Está lá, mansões. E a vida que nós vemos aqui, ela é demonstrada
só a aparência, ela não tem fundamento. O que Jesus tem preparado para nós desde a eternidade, ou seja, desde quando o mundo foi feito, é cheia de virtudes, é uma vida plena, cheia de virtudes que vão contra o padrão desse mundo, que vão ao contrário, é a contramão dessa sociedade. Então, Jesus nos mostra que dentro disso que ele está falando, ele estava em iminência de morrer, ele coloca um propósito e um desafio. E por fim, ele coloca também que existe uma escolha. E nesse desafio, voltando um pouquinho lá, a Bíblia diz o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Está claro na palavra que nós devemos focar os nossos olhos no céu. Paulo já indica, né? Olhar para cima. Devemos acumular tesouros aonde? Na terra? Devemos acumular tesouros espirituais eternos. Porque tudo o que temos e vemos nesse mundo vai passar. E o que nós estamos preparando em toda a nossa vida para a eternidade? O que você está preparando aqui na terra para a eternidade? Está preparando o seu coração? Com o quê? Com sonhos limitados? O que você está preparando sua vida, seu coração, enchendo ele de tesouros que passam, que estragam, que são destruídos? Onde a traça corrói? Eu falei que no terceiro ponto aqui, né? Existe uma escolha. E Jesus disse, quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Olha que interessante, Jesus aqui ele confronta a todos estes que dizem ser cristãos, ser servos. Porque é muito fácil, gente. Você dizer que é servo, dizer que é cristão, na mídia, na frente do outro crente. É muito fácil você dizer que é crente para outras pessoas que não te conhecem. Agora, você com Deus, você contigo mesmo, você dentro, internamente, dentro da sua casa, tu é crente? Tu é crente mesmo? Porque o servo faz o que lhe é ordenado. O servo faz o que lhe é ordenado. Segue os passos do seu Senhor e está onde o seu Senhor está. Ou seja, dentro da vontade dele. Não é dentro da sua vontade. Eu vou tirar minha roupa agora de crente, eu vou colocar a minha roupa própria. Aquela ideia não, o meu trabalho não é santo. A igreja é santa. Isso aí é um pensamento fraco, fútil e desagradável a Deus. A Bíblia diz que tudo o que fizeres, seja comer ou beber, faça para o Senhor. A Bíblia diz que tudo o que você fizer, faça como se fosse feito para Ele. Então significa que tudo o que você faz deve ser feito para Deus. Amados, isso não é simples. Às vezes pode parecer, mas não é. Deve ser feito escolhas que declaram por si só que Jesus é o Senhor e somos servos dele. Você precisa tomar decisões na sua vida, escolher coisas, escolher ações, atitudes, comportamentos que você, aos olhos de alguém que não conhece, pode até passar vergonha, pode ser até vergonhoso, mas é santo. Você está glorificando a quem você não vê, mas que ele vai te presentear quando você estiver na presença dele.
Às vezes os crentes desistem de ser crentes, sabe por quê? E a Bíblia fala que esse tempo seria o tempo de apostasia. O que é apostasia? É abrir mão de Jesus, é não querer, é desistir de Jesus. E, a Bíblia, e muitos de hoje estão desistindo de ser crentes, sabe por quê? Culpa da pandemia. Muitos estão desistindo de ser crentes, sabe por quê? Porque ficou chateado com o que o pastor falou no púlpito. Então sua fé é muito fraca, meu irmão. Ficou chateado com o irmão que estava andando de cinto ou sem cinto. Olha só, eu falo para os meus aqui. Tu anda sem cinto, o problema é seu. Quem está pagando o preço é você. E o testemunho é seu. Tá carregando 2, 3, 4 a mais no seu carro, o problema é seu. Você vai arcar com as consequências. O que você recebe aqui é um ensinamento da palavra. Não façais. Ah, você fica namorando aqui, namorando ali, pegando um aqui, pegando um ali. O problema é seu. Você vai receber na carne a justiça de Deus. Porque você está recebendo a instrução. Agora, que tipo de crente é você que nas mínimas coisas não consegue honrar a Deus? Você acha que vai honrar a Deus nas grandes coisas? Então eu vou jogar minha Bíblia fora, porque eu não acredito nisso. Conversa franca, meu irmão. Você fala que ama a Deus, mas fica o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro em redes sociais e Bíblia. Não, Presta atenção, crente. Você está parecendo mais o mundo do que Jesus. E aí, do que você está se alimentando, você vai viver, proferir, vai se relacionar. Não esqueça, você atrai pessoas iguais a você. Tem gente que são... a gente tem que orar, né? Interceder por situações assim. Mas tem pessoas que esperam, e aí no caso não estou falando só da minha prole, da minha casa, da minha família, da minha igreja, mas existem pessoas que ficam completamente focadas em qualquer outra coisa menos em Jesus. Focadas nos ensinamentos que saem da boca do pastor e não da Bíblia. Aí é por isso que a gente tem um monte de gente aí decepcionada. A Bíblia já declara: quem fica decepcionado é aqueles que agem de maneira traiçoeira. Está na Bíblia, Salmo 25. Amados, é para você sair do lugar mesmo, para você levantar. Não gostou? Levante-se então e assuma uma postura de honra a Jesus. Porque eu não posso permitir que você, se estiver próximo de mim, por exemplo, viva uma vida medíocre em Cristo, porque eu estou te ensinando. E se você tem uma postura diferente, você não tem nada a ver com o que eu estou falando. Sabe o que é isso aí, amados? É um desafio para a sua vida. Não é para você ficar melindroso, melindrosa, não. É para você levantar e fazer alguma coisa, tio. Na pandemia, vai botar a culpa na pandemia agora? A sua responsabilidade qual é? Passar desse obstáculo chamado pandemia. Viver intensamente o que Cristo quer que você viva nesse tempo. Fazer discípulos. Não é ficar dormindo. O quanto nós perdemos tempo nas redes sociais, nós estaríamos fazendo uma igreja. Olha, a igreja estava explodindo. Pessoas aí, ó. Olha só uma estatística negativa do nosso estado aqui, ou melhor, da nossa região. Região leste da capital gaúcha. 114 e um pouquinho mais mil habitantes. Região leste. Só no Jardim Carvalho são 25.400 e alguma coisa. Uma igreja batista. E ainda assim, tentando sobreviver. O problema é as pessoas incrédulas? Ou a ineficácia do povo de Deus? Não ora, não busca Deus e quer resultados. Como? Eu estou falando da minha casa, né? Mas vamos pôr aí a título de estado. Não tem 300 igrejas da denominação batista no estado do Rio Grande do Sul para 11.500.000 habitantes.
497 municípios. Não tem 300, ou melhor, não tem 250 municípios preenchidos com a nossa denominação. Outras denominações nem se falam. Tem uma denominação que ela é conhecida mundialmente, que no estado do Rio Grande do Sul ela só tem 22 igrejas para todo o estado. Cadê os crentes? Por que as coisas não acontecem? Jesus está desafiando a um propósito, a um desafio, a aceitar um desafio e a escolher o que você quer. Você tem que escolher o que você quer para sua vida. Viver focado em ti mesmo, no seu nariz, nas suas coisas, no seu umbigo, no seu dinheiro, na sua casa. Ou você escolhe honrar o Senhor, levando muita gente para o céu junto contigo. Por isso que eu falei, não é simples não, viu? Não é simples. Mas se você decidir fazer o que é vontade de Deus, você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa, você vai ter resultados, você vai ter resultados. Muitos de nós temos sido fracos na adoração a Deus, na dedicação ao Senhor, mas a gente tem tido respostas de Deus, temos sido abençoados por Deus. Agora imagina se nós formos completamente fiéis a Deus, completamente fiéis. Quanta bênção não vamos desfrutar, quantas coisas maravilhosas. Quem serve a Jesus deve ser obediente e estar alinhado à sua vontade soberana. Andar com Ele, e a Bíblia fundamenta isso. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. 1 João 2,6. Amar como Ele amou. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. João 15,12. É também amá-lo. Acima de qualquer coisa, acima de tudo e acima de todos. Não, hoje eu tenho que visitar o fulano. E não vai buscar Deus. E aí você acha que você vai ser efetivo visitando o fulano, sem buscar fortalecimento no Senhor. Presta atenção, é um desafio para a sua vida, é um desafio para a minha. Todo relacionamento que eu e você possamos ter, ele só pode ser e só vai ser sustentado pelo relacionamento que você tem com Jesus. Caso contrário, pode esquecer. Se você não entendeu, vou repetir. Todo relacionamento que você tem com as pessoas depende do seu relacionamento com Jesus. Caso contrário, esquece. Não tem sustento. Não tem. E a Bíblia mostra isso. Não, pastor, mas meu testemunho é forte. Pai, eu saí da morte. E que não sei o que. Qualquer testemunho não refuta e não elimina a palavra de Jesus. Ou você atrela o seu testemunho à palavra, ou então vai ser simples palavras ditas. Porque muita gente faz isso, né? Mas é a ignorância dela. Então aprenda hoje, aprenda que o testemunho só é válido quando você fundamenta com a palavra de Deus. Caso contrário, não serve, irmão. Não serve. E o seu comprometimento. Porque as pessoas vão ver o seu comprometimento. Eles não vão ver o que você diz. Eles vão ver o comprometimento. Você é comprometido com Jesus? Você ama Jesus? Você faz tudo por Jesus, como você faz pela sua avó, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu cunhado, pelo seu cachorro? Pode parecer muito forte, mas receba essa palavra aí com o coração. Não receba com a sua consciência, não. Porque a sua consciência, ela pode te fazer falhar. Ela pode fazer você pecar. E se você tiver que falar alguma coisa, não fale. Se tiver que falar alguma coisa em resposta a mim, venha falar pra mim. Porque se você fizer o contrário, você está pecando contra Deus e contra mim. Então você está amarrado a mim aqui, tá? Você ama Jesus? Olha o que a Bíblia fala. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Lucas capítulo 10, versículo 27, parte A. Porque a parte B vai falar, ame o seu próximo como a ti mesmo. E não termina aqui, viu? Nós devemos provar que nós o amamos.
Como que eu provo? A Bíblia diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João capítulo 14, versículo 21. Porque capítulo 14, verso 21, parte A. Porque a parte B fala que você vai ser amado por Jesus e Jesus e o Pai se revelará a você. Muitos não estão recebendo revelação nenhuma de Deus. Sabe por quê? Porque não ama. E aí fica reclamando de tudo e de todos. Meu querido irmão, se você se relacionar com Jesus, você vai ter revelações de Jesus. Que saem daqui da palavra. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo entender o que eu estou lendo. Ora a Deus, nem orar teve condição de fazer. Você está perdendo tempo, nesse tempo de pandemia, tu está perdendo tempo com o quê? É importante nós entendermos que a escolha feita resultará numa transformação de dentro para fora em nós e das pessoas que estão conosco. É escolher mortificar a carne mesmo. Você tem que pagar um preço alto, sim. Suas paixões têm que ser lançadas de lado. Caso contrário, elas vão te matar. Elas vão te matar, tirando você do caminho de Deus. E as vontades devem ser submetidas ao que Jesus deseja. E você quer ser bem-sucedido? Pois bem, em tudo que você empreender, será com o auxílio de Jesus. Não é por sua conta, não. Olha só, essas palavras aqui, Jesus estava me confrontando. E sabe o que ele perguntou para mim? Ele perguntou o seguinte, essa igreja que vocês estão construindo, vocês vão preenchê-la de quê? De pessoas fúteis, inúteis, vazias do Espírito Santo? Ou vão enchê-la, aquela estrutura, né? Vão enchê-la de pessoas que temem a Deus, que amam a Jesus, que têm o Espírito Santo e que multiplica discípulos. Amém. É um desafio para mim, meus irmãos. É dentro do meu coração isso. Mas eu não posso deixar de desafiar a minha igreja, o meu povo, você que é crente. E você que não é crente, o que você escolhe? Vida ou morte? Jesus dá clareza para nós aqui. Talvez você tenha um amigo aí que te convidou para estar na live, que é crente. Cobra dele aí alguma coisa que ele te convidou. Olha, não vai ser o pastor que vai te salvar. Guarda isso, viu? Vai ser Jesus. E se você não acredita, peça a Deus pelo menos então para revelar isso para você. Peça para Deus ter misericórdia de você. Se você não acredita nessas palavras. Aqui são palavras de verdade. São palavras de Jesus. São palavras de vida. São palavras que vai te levar para o céu. Agora só Ele sabe se você vai para o céu, se nós vamos para o céu. Ou aqueles que têm a convicção plena que esse relacionamento vai trazer vida. Olha, você pode achar que esquece, o pastor está nervoso, tá aí. Eu vou dizer para você uma coisa. De tudo que eu ouço, de tudo que eu vejo, de tudo que eu presencio, de tudo que eu estou escutando, seja no mundo, seja na cidade, seja na... Eu estou cansado de ver fraqueza espiritual das pessoas. E também a Bíblia fala o seguinte, ó. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então que Deus tenha misericórdia de mim também, porque eu não estou me sentindo melhor do que ninguém. Eu estou falando porque o desafio que Deus me deu, eu estou repassando. A minha vida, eu preciso policiar, eu preciso realmente estar na presença de Deus para não cair. E se eu estou na presença de Deus para não cair, você está fazendo o que para não cair? Porque todos os dias somos tentados a uma queda. Todos os dias somos tentados a derrubar alguém também. Saiba de uma coisa. A sua fé pode manter uma pessoa de pé, tá certo? A sua fé pode manter uma pessoa de pé. O que você está fazendo com a sua fé? Está jogando no lixo?
numa geração que nós temos hoje, uma geração que é, como que chama? Geração Z. E eu brinco falando que é geração Z de 0 e uma geração Nutella, né? Pois é, tem gente que tem passado Nutella, tem vivido uma vida tão fraca que tem passado, é como se passa Nutella no pão e come. Só para um bel prazer. Só para dizer que está passando Nutella, só para ter um status que eu tenho Nutella em casa. Você tem essa Nutella aqui na sua casa? Ou ela está empoeirada em cima do móvel? Ela está aberta no Salmo 91. Ô meu querido, acorda. Em nome de Jesus, acorda. Aqui tem poder de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22:18. Se não me engano. O último versículo lá de Apocalipse. Tá aqui, ó. Cadê minha Bíblia? Cadê meu Apocalipse? Aqui, 22:21. Tem poder aqui, ó. Glória a Deus. E se você estiver no relacionamento com Jesus, você vai ter poder. Amém. Você vai ter o dínamos de Cristo. Aquele poder maravilhoso que vai fazer você ser testemunhas aqui e em todo o mundo. Glória a Deus. Ô meu querido, nós não temos tempo para ficar esperando o Covid pegar a gente, não. Você, talvez você já pegou Covid, louvado seja Deus porque você está de pé agora, está vivo. Não morreu. E você está mortificando a sua carne todo dia por amor a alguém, por amor a Jesus. Você não foi alcançado pela morte, mas agora você está matando a sua carne. Jesus nos desafia. Ele estava em iminência de morrer. Logo depois ele ia ser entregue à morte. Ele ia ser crucificado para eu e você estar aqui, ó, hoje. Você está ouvindo aqui eu falar, eu estar falando e nós estamos em comunhão. E um camarada que estava prestes a morrer encorajou eu e você e hoje estamos aqui. E você e eu estamos fazendo o quê, tchê? É cansativo, né, ficar nas casas. É cansativo a gente ter semana após semana dentro de um local onde nós fazemos sempre as mesmas coisas. Só que a questão não é sempre fazer as mesmas coisas. A questão é a motivação pelo qual a gente faz. Aqui nós temos que nos preparar. Aqui tem que ser palavras assim mesmo, de justiça, que vai esmiuçar o nosso coração, o nosso caráter. E lá fora a gente exercitar, pescando. Trazendo para perto pessoas que estão morrendo, indo para o inferno. Tem pessoas que nesse momento que nós estamos falando aqui, ó, elas estão morrendo em leitos de hospitais por conta de Covid, de tudo quanto é mais outras coisas. E nós aqui estamos bem, com saúde, aquecidos, alimentados. Tem pessoas que estão ali, ó, nas drogas, ali fora. E estão acabando de ter uma overdose. E morreu sem Jesus. E eu e você estamos de bem aqui. Tem pessoas que nesse inverno, que nem começou, já morreram, porque estavam se cobrindo de papelão. E nós estamos aqui, numa casa bem aquecidinha, na casa do pastor. Tem pessoas que estão aí, ó, filhos, pais, vivendo inferno nas suas casas. E nós estamos aqui. Tem pessoas que estão esperando alguém visitá-la nesse momento. Para dar, sei lá, uma palavra de esperança, alguma coisinha. Mas a gente prefere ficar no nosso conforto, na nossa vida, do nosso jeito, sem ao menos pensar nisso. Pense bem se você está dentro da vontade de Deus. Pense bem que se os seus planos, projetos estão focados na vontade, dentro da vontade de Deus. Pense se você realmente espera pelo Senhor em tudo que você faz. Pense que se nos seus relacionamentos tem sido mais de Jesus para as pessoas ou a vida das pessoas para você. A gente tem que tomar muito cuidado que quando a gente se relaciona com o mundo, a própria Adriana que ela leu aqui é um texto lá de Jeremias capítulo 15,
versos de 19 a 21, aonde está dizendo lá, influencie eles e não deixe que eles influenciem você. Está na Bíblia. Quanto você está levando de Jesus e o quanto você está trazendo do mundo. Quanto você está alimentando as pessoas de Jesus e o quanto você está abarrotando de pecado.